nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bem-vindos todos vós que vos juntais a nós nesta celebração através dos meios audiovisuais. Vamos celebrar este bom pastor, que é o nosso bom pastor, o Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por nós. Num instante de silêncio, recolhamos-nos, reconheçamos quão necessitados somos da sua misericórdia e invoquemo-la para os nossos pecados, invoquemo-la também para as grandes dificuldades e necessidades que o mundo vive nesta hora. Senhor, bom pastor e Messias crucificado, Senhor, bom pastor e porta das ovelhas resgatadas, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus de bondade infinita, que pela humilhação do vosso Filho levantastes o mundo decaído, dai aos vossos fiéis uma santa alegria, para que, livres da escravidão do pecado, possam chegar à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os apóstolos e os irmãos da Judeia ouviram dizer que os gentios também tinham recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, os que tinham vindo da circuncisão começaram a discutir com ele, dizendo:
Tu entrastes em casa dos incircuncisos e comestes com eles. Pedro começou então a expor-lhe tudo por ordem. Estava eu a orar na cidade de Jope, quando tive em êxtase uma visão. Era um objeto semelhante a uma toalha que descia do céu, presa pelas 4 pontas, e chegou até junto de mim. Fitando os olhos nela, pus-me a observar, e vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi então uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque na minha boca nunca entrou nada de profano ou impuro. Pela segunda vez, falou a voz lá do céu: Não chames impuro ao que Deus purificou. Isto sucedeu por 3 vezes. E depois de tudo, fui novamente retirado para o céu. Nisto, apresentaram-se 3 homens na casa em que estávamos, enviados de Cesareia à minha presença. O Espírito disse-me então que fosse com eles sem hesitar. Foram também comigo estes 6 irmãos aqui presentes, e entramos em casa daquele homem. Ele contou-nos como tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer-lhe: Envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem o sobrenome de Pedro. Ele te dirá palavras pelas quais receberás a salvação, assim como toda a tua família. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós ao princípio. Lembrei-me então das palavras que o Senhor dizia: João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós, por terem acreditado no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para poder opor-me a Deus? Quando ouviram estas palavras, tranquilizaram-se e deram glória a Deus, dizendo: Portanto, Deus concedeu também aos gentios o arrependimento que conduz à vida. Palavra do Senhor. Como suspiro viado pelas torrentes das águas, assim minha alma suspira por vós, Senhor. Assim minha alma suspira por
suspiro ouviado pelas correntes das águas. Assim minha alma suspira por vós, Senhor. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei contemplar a face de Deus? Como suspiro ouviado pelas torrentes das águas, assim minha alma suspira por vós, Senhor. Assim minha alma suspira por vós, Senhor. Enviai a vossa luz e verdade, sejam elas o meu guia e me conduzam à vossa montanha santa e ao vosso santuário. Como suspiro ouviado pelas torrentes das águas, assim minha alma suspira por vós, Senhor. Assim minha alma suspira por vós, Senhor. Eu irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha alegria. Ao som da cítara vos louvarei, Senhor meu Deus. Como suspiro ouviado pelas torrentes das águas, assim minha alma suspira por vós, Senhor. Assim minha alma
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas entra por outro lado, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas conhecem a sua voz. Ele chama cada uma delas pelo seu nome e leva-as para fora. Depois de ter feito sair todas as que lhe pertencem, caminha à sua frente e as ovelhas seguem-no porque conhecem a sua voz. Se for um estranho, não o seguem, mas fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus apresentou-lhes esta comparação, mas eles não compreenderam o que queria dizer. Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. É como a ovelha que entra e sai do aprisco e encontra pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos que vos juntais a nós nesta celebração, nós cantávamos, é tão belo cantar este salmo que canta as saudades que a alma tem de Deus. Vivemos um tempo assim nós, porventura, coletivamente, em toda a história da Igreja, nunca passamos por uma experiência destas. A experiência de termos saudades de Deus, porque vos encontrais exilados das fontes dos sacramentos. Mas convém distinguir isso. Há dias recebi um e-mail de alguém a agradecer imenso ao santuário pelas celebrações que cotidianamente continuam a acontecer e que continuamos também cada dia a oferecer a quem se queira juntar a nós pelos meios de comunicação. E essa pessoa dizia: tenho saudades dos sacramentos, mas não tenho saudades de Deus. Porque se é verdade que não posso celebrar os sacramentos, não posso receber os sacramentos, Deus, esse, tenho sempre comigo. E muito me ajuda, dizia a pessoa, muito me ajuda a viver esta presença permanente de Deus na minha vida, poder participar na transmissão das celebrações do santuário. É isto. Nós cantávamos que a nossa alma tem sede de Deus. Podemos ter sede porque as fontes dos sacramentos continuam a jorrar, mas à generalidade dos cristãos é vedado aproximarem-se da fonte
para saciar a sua sede. Mas Deus não se cinge às fontes sacramentais. A graça de Deus, a ação de Deus, a presença de Deus comunica-se pelos sacramentos, mas não deixa de se comunicar quando a celebração dos sacramentos não é possível. Por isso, no fim desta tarde em que nos juntamos deste modo para celebrar a Eucaristia, a fonte das fontes, a fonte da vida da Igreja, a fonte da nossa vida cristã, a fonte desta vida que é a vida dada pelo nosso bom pastor, que a dá para que tenhamos vida e vida em abundância. Ao celebrarmos hoje a Eucaristia, confirmemos nos nossos corações esta convicção de que, se é certo que a vida em abundância, a vida dada pelo nosso bom pastor, se dá de cada vez que celebramos a Eucaristia e comungamos, ela não deixa de se dar pela ação misteriosa da graça de Deus no coração de todos aqueles que a desejam receber. É significativo aquele passo que ouvimos do livro dos Atos dos Apóstolos. Diz Pedro: estava em oração e tive uma visão. E a visão que Pedro teve em oração foi um absoluto contrassenso em relação àquilo que era o senso dos cristãos daqueles primeiros anos da Igreja, que, vindos do judaísmo, pensavam que Cristo era apenas para os judeus, para os cristãos que vinham do judaísmo. E na oração aconteceu a Pedro a transformação do coração e foi capaz da insensatez aos olhos dos seus irmãos na fé, que foi reconhecer que a salvação em Jesus Cristo era oferecida a todos, judeus ou gentios ou pagãos. São estes contrassensos que a oração faz acontecer em nós. Estes contrassensos que encontram a sua raiz no contrassenso maior de que o Evangelho de hoje nos fala, quando Jesus se apresenta como aquele que dá a vida. Nós dizemos isto tantas vezes que até podemos correr o risco de não percebermos bem o alcance, o significado, a radicalidade daquilo que significa eu dou a vida por ti. É um contrassenso dar a vida. O que é sensato é preservar a vida. O que é sensato é guardar a vida. O que é sensato é tratar da vida. Agora, a insensatez cristã, que é a insensatez de Cristo, ninguém lhe tira a vida, é Ele que a entrega, é Ele que a dá livremente. E esta é a grande decisão que se coloca diante de cada cristão. Viver a guardar a vida ou viver a dar a vida. E nestes dias que vão correndo ao redor do globo inteiro, tanta vida dada por cristãos e por não cristãos. Tantos homens e tantas mulheres que dão a vida e que dão muito para além daquilo que têm por dever dar, que cumprem muito mais do que o seu dever. Todos aqueles que acompanham e cuidam dos muitos milhares de vítimas da pandemia, todos aqueles voluntários junto dos doentes ou junto dos pobres nos países que experimentam cada dia a miséria dos seus povos. Tanta vida dada, tanto modo de funcionar ao contrário do modo como o mundo funciona. Não guardar a vida, não tratar da vida, não preservar-se a si mesmo, mas dar a vida pelos outros. Para dar a vida aos outros.
Neste dia, tomemos consciência de que ao cantarmos a nossa sede de Deus, é a sede do Deus que dá a vida, dá-nos a vida, mas além disso, dá a sua vida por nós. E vale a pena perguntar, cada um a si mesmo, se cantar tenho sede do Deus que dá a vida, corresponde na sua vida a este outro modo de dizer a mesma coisa. Tenho sede de dar a vida. Porque se eu tenho sede de dar a vida, então não tenho saudades de Deus. Porque Deus encontra-se e eu encontro-o precisamente no ato livre, decidido, determinado de dar a vida pelos outros, de dar a minha vida aos outros. Os sacramentos fazem-nos falta, mas quando é impossível celebrá-los, dar a vida aos outros e pelos outros é a experiência suficiente para matar a sede de Deus. Se queremos uma prova, um exemplo, olhemos para qualquer dos braços desta Basílica. Francisco, Jacinta, a sede em que se consumiram de Deus, saciaram-na cada dia das suas curtas vidas, dando a vida, como Cristo deu a sua vida, o nosso bom pastor, para a nossa salvação. Que estes dias que vão correndo, que nos empurram para pensarmos um pouco mais e um pouco mais profundamente, quem dera que um pouco mais livremente também, sobre o significado da nossa vida, da nossa fé, que estes dias possibilitem a cada um que sente sede de Deus, do Deus que dá a vida, do Deus que deu a vida, cada um possa sentir também na experiência de dar a vida, de dar a sua própria vida, está a fazer a experiência de Deus, do que Deus é, porque Deus é aquele que voluntariamente dá a vida pela salvação dos homens. Que Deus nos dê esta luz. Aliás, é tempo dela. A Páscoa. É só isto. Irmãos e irmãs, o batismo dado a um gentio pelo apóstolo Pedro ajudou a Igreja a descobrir a sua vocação universal. Oremos com todo o coração, dizendo: Senhor, dai novo alento à nossa fé. Pela Igreja dos 5 continentes, para que seja a casa da verdade e da oração, aberta a todos os povos e culturas, oremos ao nosso Deus.
Senhor, dai novo alento à nossa fé. Pelo Papa Francisco, pelos bispos e pelos parcos, para que nos responsáveis civis de vários níveis encontrem amigos de Deus e da fé dos homens, oremos ao nosso Deus. Senhor, dai novo alento à nossa fé. Pelos enviados em missão por toda a parte, religiosos, consagrados e cristãos leigos, para que prestem atenção aos sinais dos tempos, oremos ao nosso Deus. Senhor, dai novo alento à nossa fé. Pelos que vivem sem rumo certo e sem esperança, para que acreditem em Jesus Cristo, o bom pastor, que conhece as suas ovelhas pelo próprio nome, oremos ao nosso Deus. Senhor, dai novo alento à nossa fé. Por todos os nossos irmãos que pelo mundo fora enfrentam as consequências da atual pandemia, para que Nossa Senhora os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos ao nosso Deus. Senhor, dai novo alento à nossa fé. Pelos que entre nós foram batizados em criança e pelos que receberam o batismo em idade adulta, para que todos vivam animados pelo mesmo Espírito, oremos ao nosso Deus. Senhor, dai novo alento à nossa fé. Senhor, que não considerais profano ou impuro nada daquilo que criastes ou purificastes, ensinai-nos a dar graças por todas as coisas. Por Cristo nosso Senhor. Orai para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebe, ó Senhor, de tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa. Vós que lhe destes tão grande alegria, fazei-a tomar parte na felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo
em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Porque, vencendo a antiga corrupção do pecado, renovou a vida do universo com uma nova criação e restaurou o género humano na sua integridade original. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. A admitir na luz da vossa presença, tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer, como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, nossa Páscoa e nossa vida, ressuscitou e está verdadeiramente presente neste altar. Convido todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação a viverem de modo especial este encontro e a fazerem a sua comunhão espiritual com um ato de fé na sua presença que nunca nos abandona e desejando a união íntima com Ele, na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da Eucaristia, memorial da sua Páscoa.
Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo e fazei chegar à gloriosa ressurreição da carne aqueles que renovastes com os sacramentos da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. E dirijamos-nos agora para a Santa Mãe de Deus, nossa Mãe. Nesta hora grave da história, confiamos a nossa vida e a de todos os nossos irmãos de todo o mundo em tribulação. E peçamos-lhe que nos livre de todos os males, cantando. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não despreçais as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Ficai bem e lembrai-vos que quem reza a Deus no coração e dá a vida aos irmãos e pelos irmãos, não tem saudades de Deus, ainda que tenha saudades dos sacramentos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.